Graça e paz a todos. Tudo bem contigo? Nas últimas duas ministrações nós falamos sobre a questão da salvação. Como que é importante, né, o homem tomar esse passo que vai nortear a vida dele por toda a eternidade. E nessa meditação de hoje quero falar um pouco sobre uma questão interessante. E quando se prega a palavra de Deus a uma pessoa, sempre ela começa a fazer uma lista, né, por si mesmo de pecados. E não é difícil de incorrer no erro da pessoa falar assim, mas eu sou bom, eu não matei ninguém, eu não minto, eu trabalho, eu sou honesto, eu pago as minhas contas e não pratico nenhum tipo de coisa perversa. E então, por que eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador na minha vida? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa meditação. E eu já começo perguntando para você, como você catalogaria qual é o maior pecado? Qual é o pecado? O pecado que te faz separar de Deus. Talvez você possa pensar que é assassinato, divórcio, qualquer outra coisa relacionada a isso, um tanto contundente, né, quando a pessoa analisa prostituição, impureza e tudo mais. E aí as pessoas olham para isso e fazem, né, uma menção de que isso é algo tão prejudicial que isso pode separar do amor de Deus. Mas na realidade, isso é reflexo de uma outra situação que a Bíblia diz claramente que é o maior problema porque as pessoas não herdam a vida eterna. Então não existe esse tão grande pecado que pode separar o homem de Deus nesse sentido de práticas, você entendeu? São situações que as pessoas colocam como entrave na sua vida espiritual para tomar uma decisão, porque eles olham para essas situações e, como eles não as praticam, eles acham que está tudo bem, que não precisa, né? Por que eu tenho que tomar uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Por que eu não posso, né, praticar essa religião, essa filosofia, aquela outra? Por que eu tenho que fazer exatamente o que a Bíblia diz? Por que eu não sou livre para fazer o que eu quero? Ora, você é livre para fazer o que você quer, sim, com certeza. Todavia, né, tudo tem um preço. E a liberdade da pessoa não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, certamente vai acarretar uma eternidade fora dos planos e propósitos do Senhor. Ou seja, se está fora do propósito do Senhor, está dentro de um outro plano, né, que nós falamos na mensagem, nas meditações anteriores. Então, qual seria o maior pecado? Que pecado é esse tão grande que as pessoas, se não observarem, estarão deixando de fora, né, a sua vida espiritual, segundo os ditames de Deus e da sua palavra e daquilo que Ele tem por, biblicamente, para assegurar essa tão grande salvação. Ela se encontra lá em João 3, do versículo 14 em diante, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui a palavra deixa bem claro que o maior pecado que o homem pode cometer é não crer
no unigênito Filho de Deus. Às vezes as pessoas classificam, né? Como nós falamos agora há pouco. Eu não pratico isso, não pratico aquilo, não pratico aquilo outro, não faço assim, não faço assado, né? Mas, biblicamente, a palavra do Senhor está dizendo que há apenas uma situação que separa o homem de Deus. Não crê. Não crê. Então não adianta a pessoa se esconder diante de fatos, né? Colocar toda uma lista de situações ali, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu não faço assim, não faço assado. Porque diante de Deus, aqui está estabelecido só uma coisa: crer ou não crer que Jesus é o Filho de Deus. E muitas pessoas colocam Jesus, como eu falei nas mensagens anteriores, né? Como iluminado. Sabe o que é isso? De certa forma ele está dizendo, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu não creio que Jesus veio e morreu pelos meus pecados. Eu não creio nisso. É simples assim. E o que ocorre isso aí? Talvez a pessoa possa estar preocupada com situações onde ela olha para si mesma e ela vê que ela acabou fazendo algumas coisas que, de certa forma, a sua alma, né, está cobrando. Fala, olha, você não deveria isso, você mentiu, você, né, fez uma fezinha essa semana, você não deveria ter feito isso. Você flertou com uma pessoa que você não deveria, já que você é casado, já que você é casada. Você transgrediu uma lei. E as pessoas ficam, né, a sua mente fica arguindo e a pessoa pensa que isso é o suficiente para que, se elas deixarem de fazer essas coisas, então ela está de bem com a vida e ela está de bem com Deus, porque elas estão tomando essa decisão, né, de não praticarem coisas que elas consideram que são ruins, que são prejudiciais para a sua vida. Não que não seja, coisas erradas continuam sendo coisas erradas. Mas o fato da pessoa deixar de fazer determinadas coisas e estar de bem com a sua mentalidade, com a sua memória, com a sua alma, não significa que elas tenham vida eterna. A palavra do Senhor diz bem claro, é quem crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra base. Essa situação começou lá no Jardim do Éden. Nós falamos nas mensagens anteriores, né? Por que nós nascemos pecadores? Por causa do pecado que começou lá em Adão. Ou seja, Deus deu uma instrução para ele e ele não creu. E por conta disso o pecado entrou em toda a humanidade. Está lá em Romanos 5, 17 e 19. Pelo pecado de um só, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas Deus propiciou a salvação em Cristo Jesus. Ele é o único meio de salvação. Não existe outra maneira. Então, quando a pessoa, né, afirma que ele acha até interessante a vida de Jesus e é um exemplo a ser seguido num sentido meramente natural, que ele também é um homem, né, de uma erudição e de uma iluminação fantástica, mas não dão o passo de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, confessando seus pecados, chamando ele para entrar nas suas vidas e transformá-las. Jesus não faz só um reparo, não faz uma reforma na vida. Essa semana eu estava vendo uma música e ela, né, conta a história da pessoa chamando a Jesus para fazer uma reforma na sua vida. Jesus não faz reforma, ele transforma. A palavra correta é metanoia. É um sentido exatamente o oposto. Se você está caminhando numa direção, você inverte essa direção. Isso chama-se salvação. Então ocorreu lá no Jardim do Éden. Adão não confiou em Deus, não deu guarida na palavra. E o que ocorre? Não creu na palavra de hoje, a mensagem é a mesma. Jesus aqui está dizendo no capítulo 3 de João, aquele que crê. Ele está dizendo, né?
Não que essas coisas não sejam certas, eu quero que você entenda o que está sendo colocado aqui. Se você é assassino, você não vai entrar no reino de Deus. Se você é divorciado, você não vai entrar no reino de Deus. Se você é mentiroso, você não vai entrar no reino de Deus. Se você é um caloteiro, você não vai entrar no reino de Deus. Se você é isso, se você é aquilo, você vai entrar no reino de Deus. Não! Essas coisas não são certas. Mas uma pessoa pode não praticar nada disso e não entrar no reino de Deus, se ele não crê em Jesus. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo aqui de uma maneira tão importante. Aquele que crê. Existem dezenas de passagens onde Jesus está dizendo: aquele que crê tem a vida eterna. O que não crê, não tem. Você nota aqui que ele diz assim, ó, no 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, note, toda a salvação é para todos, mas tem que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 18 diz assim, João 3,18: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não tem uma lista de situações aqui, se eu posso e se eu não posso, e se eu faço e se não faço. É aquele que não crê. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem, você que já fez uma análise, né, introspectiva na tua vida, e você fala: poxa, eu sou um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, eu sou um bom profissional, uma boa profissional, eu sou um exemplo de pessoa. Você creu de fato, e crer aqui não é esse crer que as pessoas falam por aí. Se você sair entrevistando as pessoas por aí e dizer se elas creem em Deus, elas vão falar que creem em Deus, mas uma pratica atos ilícitos, outra está envolvida com coisas sinistras, outras estão envolvidas com todo tipo de prática espiritualista, no sentido negativo, negro da vida, mas elas falam que creem em Deus. Não é nesse sentido. É crer aceitando como único e suficiente Salvador, permitindo que Ele entre na sua vida e faça uma transformação, que ocorra uma metanoia na sua vida. Isso é o crer no Senhor Jesus. Então, se você ainda não deu este passo, não importa se você é uma excelente pessoa, se você paga suas contas todas em dia, se você não dá calote em ninguém, se você não se prostitui, não adultera, se você você é um excelente profissional, um excelente cidadão, não importa. Mas você não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, aqui está dizendo: se você não crê, já está condenado. Não sou eu que estou dizendo isso, não fique amargurado comigo. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, e ela está aí para provar. Então, quando nós mencionamos, né, o dia de hoje, a data, eu sempre costumo falar isso. Nós estamos dizendo que Cristo veio, dividiu, né, o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, para provar que Ele é Deus. Esse é um feito inegável na história do mundo. Então Ele é Deus. E aqui está a proposta de salvação: crer nele, aceitá-lo como único e suficiente Salvador e tê-lo como seu Senhor e desfrutar da vida eterna. Ou não ter, não crer e já está condenado. Por quê? Porque não, de certa forma, não crê que ele veio como Filho de Deus pagar o preço pela nossa salvação. Tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã. Como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Fica na paz, no nome do Senhor Jesus.